Continuamos o cenário político de hoje conversando com Carlos Santos, comentarista político. Acesse aí, blogcarlossantos.com.br. Já tem 15 anos de notícia, viu? São quantas mil publicações? Quase 55 mil. Quase 55 mil. É texto, é análise que não acaba mais, viu? Carol, nesses 15 anos só de blog do Carlos Santos, tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem que eu quero fazer aqui pro Carlos Santos. Carlos Santos, você pinta o cabelo? Rapaz, quem faz mais sacanagem comigo sobre pinta-cabelo é meu querido amigo Honório de Medeiros. Eu espero que ele faça o recorte dessa minha resposta, né, para fazer mais sacanagem comigo. Viu, Honório? Pinto não. Natural. Não, isso aqui é resultado de uma vida leve. Eita, muito bem. Eu não carrego nenhum fardo, não tenho nenhum monstro para matar. Resolvi todos os meus problemas em vida. Não deixei nada para depois. A vida é leve. Lição de vida, viu, Vonúvio? Tá aí. Pegue. Tá aí, uma resposta boa. Vai. Vamos falar um pouquinho mais sobre Câmara. O vereador Pablo Aires se manifestou na sessão plenária desta quarta-feira sobre os assassinatos de membros da comunidade LGBTQIA+, ocorridos em Mossoró. Na opinião dele, as instituições não estão preparadas para avaliar possíveis casos de homofobia. Na próxima terça-feira será realizada uma reunião na Câmara Municipal sobre o assunto. Veja o que disse o parlamentar. Ontem eu estive acompanhando aí os twitters de vários colegas angustiados, com medo. A comunidade LGBT está mais suscetível à depressão, à ansiedade, ao suicídio. Nós temos uma comunidade de pessoas trans e travesti com expectativa de vida de 35 anos. Pelo amor de Deus, isso não é natural. E nós precisamos sim fazer alguma coisa. Então nós precisamos colocar o dedo na ferida, nós vamos instigar a polícia, nós vamos instigar o Ministério Público. Essa casa precisa fazer alguma coisa, porque se nós defendemos a vida, nós temos que entender que algumas vidas estão mais expostas à violência. Ou será que pessoas trans e travesti têm uma expectativa de 35 anos, Lucas? São dados estatísticos. A população brasileira vem 70 anos e uma pessoa trans e travesti tem expectativa de 35 anos. Alguma coisa está errada. Nós estamos convocando uma reunião aqui na Câmara para a próxima terça-feira, dia 17, a partir das 15 horas, para debater especificamente sobre os casos de homofobia na nossa cidade. Infelizmente, as nossas instituições ainda não estão preparadas para lidar contra os crimes cometidos contra esse grupo. Nós vivemos em no país que mais mata a comunidade LGBT no mundo, simplesmente pelas pessoas serem quem são. E nós não podemos admitir na nossa cidade que gays, lésbicas, pessoas trans e travestis comecem a ter medo de sair na rua. Comecem a ter medo de sair na rua por ter a sua vida ameaçada pelo preconceito. Então, na próxima semana, nós vamos estar fazendo essa reunião na Câmara, vamos convocar as autoridades para que a gente tome iniciativas, inclusive investigando os crimes que estão postos, para apurar os indícios de homofobia nesses casos e também para desenvolver políticas públicas de inclusão das pessoas LGBTQIA+, nos programas de emprego, nos programas que possam dar dignidade a essa comunidade e a gente combater essa violência. As vítimas comentadas pelo parlamentar na fala dele são Eliel Ferreira, morto com 9 tiros em abril, Bruno Alisson, morto em casa por asfixia também no mês passado, e Hardison Caio, morto por asfixia no último domingo. A polícia não considera homofobia, há muitos questionamentos sobre isso e as discussões deverão nortear esse debate, principalmente sobre a visão das instituições policiais e jurídicas em relação a este crime, a esta tipificação de crime por homofobia. Vamos voltar à nossa conversa com o Carlos Santos, jornalista que está aqui com a gente. Carlos, Fábio Dantas. Fábio Dantas, até agora, ele é pouco conhecido no interior do Rio Grande do Norte, apesar de ser um articulador ali na Grande Natal já há um tempo, mas na primeira pesquisa que foi divulgada com o nome dele já alcançou os 2 dígitos. Você acha que ele realmente vai polarizar com Fátima Bezerra e pode conseguir ameaçar Fátima Bezerra? Olha, eu acho que a polarização será com ele. Eu acho pouco provável que ocorra com Stevenson. Eu acho que Stevenson perdeu-se nesses primeiros anos de mandato, depois de uma vitória, eu diria,
expressiva, né? Marcante ao Senado, mas ele não está no Senado dando, eu diria assim, passando uma mensagem de segurança, como um homem capaz de ser uma alternativa viável, segura, consistente, diferente à gestão pública. Acho até estranho o mandato dele, porque é uma figura solitária, né? E o nome parlamento, gente, vem de parlar, falar, conversar. E você conversa não só com quem é próximo, quem é aliado, você conversa com quem diverge. E não tem forma melhor de crescer do que com a divergência. E o senador tem uma enorme dificuldade. Eu acho que Fábio pode polarizar. E tem um detalhe aí, Fátima precisa se preocupar. Em momento algum, Fátima estourou nas intenções de voto. É ali, 30, 31, 32, 34, 35, 30, 31, 32. Dá até música isso, né? É porque eu não sei compor. Mas se a gente trouxer para próximo de nós um exemplo, veja o que aconteceu nas eleições municipais de Mossoró. Rosalba não via Alisson no retrovisor. Para ela, o problema era Cláudia Regina, junta com Jorge do Rosário, com não sei o quê, e Alisson era um menino pobrezinho mesmo. Um mané, um lesado, um otário, um deputado bestalhão. Quando percebeu, já era. Fábio pode ser o Alisson de Fátima? A princípio, as características são completamente diferentes. A princípio, não. Mas Fátima não pode se sentir segura. Eu acho que um dos motivos e uma das provas de que ela não está segura é esse ajuntamento de forças, de gente de todos os lados. Fátima está montando um palanque curva de rio. E quem conhece o sertão sabe o que é curva de rio. Curva de rio é onde junta de tudo, né? Arbusto, papelão, garrafa PET, de tudo você tem numa curva de rio. Ela pode repetir, por exemplo, o que aconteceu com Henrique. Henrique Alves juntou de tudo para vencer no primeiro turno, não conseguiu. Me recordo que no final da campanha do primeiro turno, uma pessoa muito próxima a Henrique, numa reunião política aqui, eu fui chegando, fui falar com o Henrique, ela, Carlos, e aí, o que é que você acha? Ele disse, eu disse, na hora, se não vencer no primeiro, perde no segundo. Mas eu acho que ele vai vencer. Disse, do jeito que vai, está indo aí, não vai não. E se dobrar, Robson come, e come fácil. Isso pode acontecer com Fátima. Isso pode acontecer com Fátima. Fátima não tem gordura. Na campanha, Rosalba era como? 30, 31, 34, 35, 36. E eu vi pesquisas, ela com 28, 27 e 26. Perdeu as eleições, gente. Não tem gordura. Fátima não tem gordura. A gente tem aqui a participação da Francisca Francineide dizendo: Breno Queiroga não é um homem público, porém, na minha opinião, conhecedor dos problemas do Estado, já tinha feito explanação de como alavancar soluções para os mesmos. Retirou sua pré-candidatura muito facilmente, dando sua vez para Fábio Dantas. O que você acha dessa decisão? Eu acho que misturou aí. Quem foi que tirou? Breno Queiroga versus Fábio Dantas. Não, na verdade, ali eu acho que foi uma decisão lá em cima, de cúpula. A cúpula do Solidariedade, conversando com o Rogério, isso não chegou nas bases para uma discussão. Isso não houve assembleia de nada. Foi 2, 3 pessoas que resolveram. Olha, vai ser Fábio mesmo. Né? Breno foi um nome que teve uma campanha interessante em 2018, uma votação acima dos 100 mil, né? Não me recordo exatamente como. Caminhava para ser o nome e foi substituído, não criou caso. É uma aposta, sobretudo, porque Rogério precisa de um candidato ao governo. Sobretudo por isso. Ele pode surpreender? Pode. A princípio a gente não vê, mas pode surpreender. Muito mais porque Fátima ainda não decolou do que por uma suposta força política, talento de oratória, conhecimento, empatia popular. Ele não tem nada disso, mas pode surpreender. A gente tem aqui o Daniel de Almeida. Ele pergunta e está aqui dizendo que, para ele, você é o melhor jornalista do Estado. Até de estilo básico, não perde a elegância. Tá certo, obrigado. E pergunta como Carlos Santos vê o desenho da candidatura do senador Stevenson. Tem futuro? Acabei de falar, não creio, não acredito. Stevenson está fora da atividade que ele deveria realmente exercer. Jogador de tênis. Pega uma raquete, joga só, não precisa de ninguém, bola para lá, volta, bola de novo. O fato dele ter aparecido nas pesquisas aí em segundo lugar,
O que você acha? Olha, eu acho isso normal. Ele tem um capital ainda considerável que é decorrente do que ele conquistou em 2018, né? Uma vitória realmente sensacional. Mas na atividade política, gente, não dá para ser... E se for um executivo, ele vai ser secretário do gabinete, da segurança e tudo, porque ele deu entrevista dizendo que só tem uma pessoa honesta na política, é ele. Como é que ele vai montar uma equipe de bandido? Carlos, só tem um honesto, é ele. Você falou sobre o efeito, né, 2018. Houve o efeito Bolsonaro, que elegeu, inclusive, deputado federal aqui no Rio Grande do Norte, deputados estaduais. Poderá haver novamente uma influência entre o efeito Bolsonaro e o efeito Lula aqui para o estado do Rio Grande do Norte? Eu acredito que a gente possa ter. Agora, difícil naquela dimensão, né? Nós tivemos, na verdade, uma mudança em termos de Congresso Nacional nunca antes vista, né? Ele foi uma avalanche, uma coisa assim. Eu acho que talvez nós tenhamos aí um repensar do eleitor, porque foi jogado no Congresso Nacional, por exemplo, muito bagulho, né? O Congresso Nacional, talvez uma das piores formações que nós tivemos. Muita gente de pouca qualificação. E eu não falo nem do aspecto moral, não. É conteúdo, sabe? Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, deputados que mandam emendas que são do Rio Grande do Norte para outros estados. Isso precisa ser discutido, gente. Mas aí um lado não discute o seu para não... Porque se discutir o seu, já está com o outro. Porque nós temos 2 deputados que mandaram emendas. As emendas são do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte só tem 8 deputados federais. São Paulo tem 70. São Paulo pode botar 5, 6, 7 de excrescências políticas. Rapariga, palhaço, sei lá o quê. Seja quem for que não produza nada. Mas claro que tem rapariga que possa produzir e palhaço. Mas os que a gente viu aí que São Paulo produziu, São Paulo tem 70. Aí você tem um deputado do Rio Grande do Norte mandando recursos para São Paulo. A gente precisa entender que o deputado federal é representante do povo do Estado. O deputado do Rio Grande do Norte, ele representa o povo do Rio Grande do Norte, não é de São Paulo. A gente tem aqui o Emanuel, do Nova Betânia, diz que é eleitor assíduo do blog Carlos Santos, admira muito. Gostaria de saber se acha que, numa eventual vitória, Lula, nas próximas eleições, se terá condições de fazer um bom governo, comparado à gestão de 2002 a 2010, visto que hoje o contexto está diferente, políticos, alianças, interesses e a própria realidade econômica do país. Olha, Lula fez um primeiro governo realmente muito significativo, muito interessante. O segundo, houve uma decaída. E a gente teve, na continuidade, Dilma, que não conseguiu prosperar. Houve toda uma crise também, uma lufada de crise internacional, etc. É outro cenário, é outro momento. E ninguém pensa que Lula eleito vai governar com o PT. Vai governar com o Centrão. Vai governar com tudo aquilo que se diz hoje que é bandida, isso, aquilo, outro. Não tem como governar só, gente. Então é muito compreensível, inclusive, que a gente veja e observe essas alianças, né? Que são esdrúxulas, são, do ponto de vista ideológico, são. Mas não dá para vencer só, nem dá para governar só. A gente tem aqui o Damião, do Abolição 4. Ele pergunta, Sandra Rosado vai detonar como deputada federal? A pergunta é essa, e aí eu pergunto, qual a sua opinião sobre as costuras que o sandrismo está fazendo, inclusive agora ao lado de Fátima Bezerra? Olha, a intenção do grupo de Sandra de desembarcar no governo Fátima não é de hoje, né? Quando terminaram as eleições, na verdade, na pré-campanha, no beiço da campanha municipal, por pouco Sandra e Larissa não apoiaram o Isolda, né? Houve uma tentativa, costura e não deu certo. Rosalba reatraiu, manteve ali e tal. Então, está acontecendo que foi, na verdade, uma tentativa desde aquela época, que agora deu certo, por conta de uma circunstância eleitoral. Porque quando Sandra, no primeiro momento, com o grupo dela, tentaram entrar, Isolda fechou a porta. Não, aqui não. Né? Mas agora, certamente, é outro cenário, já nomeando pessoas, que é normal. Então, é aquilo que eu estou falando, está montando um elenco de apoio diversificado, porque não tem segurança da vitória. E, então, apoios, às vezes, conflitantes e tal. Em relação ao ex-presidente Lula, ele também permanece ali com uma margem
nas pesquisas, que basicamente é a mesma, tem sido a mesma desde o início das pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro fica ali entre 20, já subiu para 30, chegou a alcançar 35, nas últimas apareceu com 25. Como é que você vê esses números nessa disputa nacional? Olha, eu entendo que Lula continua favorito, mas aquela euforia e aquele ufanismo que a gente ouvia há um ano, acompanhava, já não são os mesmos, né? A euforia e o ufanismo não são os mesmos. Porque vem caindo na realidade. Campanha política é diferente de achismo, né? Não é a mesma coisa. Então, Lula, que é um político inteligente, sagaz, sabe, e sempre soube, que enfrentaria uma campanha difícil. Claro que a base pensa diferente, a euforia, o entusiasmo, o fanatismo. É uma campanha difícil. Continuo considerando que Lula é favorito. Mas aquele ufanismo, você vê que a própria base hoje já pensa diferente, já repensa, etc. É uma polarização que não tem ninguém para quebrar. Um dos pontos de uma retomada de fôlego de Bolsonaro, por exemplo, foi a saída de cena de Sérgio Moro. Ficou muito simples de entender. Sérgio Moro, quando apareceu, você notou que houve uma desnutrição de parte das intenções de voto de Bolsonaro. Quando ele sumiu de cena, nunca foi político, tentou ser e não vai ser nunca. É um cretino. É o que há de pior naquilo que a gente poderia imaginar de político. Graças a Deus, eu acho que ele não vai prosperar na política, só tem a fazer o mal. Então, quando ele saiu de cena, parte daquelas intenções de voto acabou voltando para Bolsonaro. Teremos uma campanha extremamente difícil. Quero mandar um alô aqui pro Caquinha do Odete Rosado, que está dizendo que vem aí o arraiá do Caquinha. Eita, viu? vai ser bom demais. Caquinha, me chame, homem. Também estou querendo esse convite, viu? Pelo amor de Deus, eu que chamo logo aqui. Cobra logo. Cobra logo. Antônio Francisco, lá do Poço de Tiluna, Apodi, diz que está chovendo muito lá. Muito obrigada pela audiência. Carlos Santos, muito obrigada. Obrigado a você, Carol. Obrigado a Vonulve pelo carinho, ao telespectador, ao internauta e a todos que fazem a casa de Milton Marques. Sempre que for convidado, eu virei, viu? Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Ainda faltou a gente falar sobre eleições proporcionais, então já fica o convite aqui aberto para a gente marcar uma outra data. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo. Boa noite. Até lá.